Boa tarde, pessoal. Está todo mundo ouvindo? Boa tarde, meu nome é Guilherme Simões Reis, sou professor da Escola de Ciência Política da Unirio e eu tenho um prazer muito grande aqui de trazer esse evento para a universidade, que eu acho que a situação é muito grave. Não sei se estão todos informados desse evento, que a gente anunciou na página da Escola de Ciência Política, a gente anunciou na página dos alunos de Ciência Política daqui da Unirio também. Não sei os outros alunos se tiveram acesso à informação. Bom, a gente está numa situação muito grave no Brasil, né? Nós tivemos um golpe de Estado no ano passado, um golpe de Estado que, ao mesmo tempo que blinda certos setores para continuarem com seus esquemas de corrupção, tem um sentido muito claro de implementar uma agenda extremamente reacionária, enfim, de corte de direitos, uma agenda profundamente antipopular que não seria possível via eleição, só por meio de um regime autoritário que ela consegue avançar. Então, a universidade sempre foi um espaço de resistência. Tá? A universidade sempre foi um espaço de resistência, foi espaço de resistência durante a ditadura militar, foi espaço de resistência durante a ofensiva neoliberal dos anos 90, ainda que aconteceu dentro de uma democracia, foi bastante nocivo. E eu acho que não pode acontecer diferente agora. E é por isso que eu acho que esse é um momento histórico para a Unirio e para o nosso Centro de Ciências Jurídicas e Políticas e para a Escola de Ciência Política a gente realizar esse evento, em que eu chamei aqui alguns dos setores mais combativos de resistência tanto ao golpe, como resistência a essa ofensiva autoritária, escalada autoritária e de corte de direitos, tá? E de resistência para manter nossos direitos e, enfim, tentar recuperar nossa democracia, reconstituir nossa democracia. Então, eu tenho a honra aqui de anunciar a presença aqui e agradecer a disponibilidade de vocês. Tá? Graziele Monteiro, que é diretora de Universidades Públicas da União Nacional dos Estudantes, a UNE. José Luiz Fevereiro, que é membro do Diretório Nacional do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. O deputado federal, o Adi Damus, do Partido dos Trabalhadores, PT. E Vitor Guimarães, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. É um prazer muito grande, porque é uma mesa plural, com integrantes que têm muito a dizer. Tá? A ideia é que cada um deles faça uma mistura de análise de conjuntura e digam como é possível fazer uma resistência, fazer um enfrentamento a essa situação. Tá? Por isso que o nome do nosso evento aqui é Depois do Golpe, o que fazer. Tá? É um cenário muito difícil, me preocupa muito o tratamento de normalidade que estão dando a situação. Nós tivemos um golpe de Estado. Nós não temos mais um Estado democrático de direito. Cada vez mais não só avançam no corte de direitos, como cada vez mais os direitos e garantias estão sendo atropelados. Tá? E dizer que nós temos uma situação tranquila ainda é a mesma lógica de que às vezes comparam e dizem que a ditadura militar brasileira foi uma ditabranda perto de outras ditaduras. Né? Nós temos hoje uma ditadura civil e nós não sabemos onde ela vai parar. Então é necessário fazer resistência. E, bom, esse evento aqui hoje é um pequeno passo para ajudar nessa resistência aqui, e eu tenho certeza de que vai ser bastante produtivo para todos nós. Tá? Obrigado. Vou deixar a palavra, então, com a Graziele para começar, tá bom? Obrigado. Vai sim. Olá, gente. Boa tarde. Eu fiquei com a tarefa difícil de começar, né? Mas eu me chamo Graziele, sou estudante de letras da UFRJ e estou hoje como diretora de Universidades Públicas da União Nacional dos Estudantes. E, assim, né, eu acho que a gente precisa começar esse debate já colocando de que a Uni, ela sempre foi muito... Ela saiu na vanguarda, né, na luta contra o golpe do nosso país. Não foi à toa que, inclusive, a primeira resposta contra o golpe do nosso país foi da juventude, foi a partir dos estudantes dentro das universidades. Aí abaixou. Foi a partir dos estudantes dentro da universidade, porque foram tantas ocupações
né, que aconteceram dentro das universidades contra a PEC 55, em que milhares de universidades do Brasil inteiro foram ocupadas contra a PEC do congelamento do orçamento da educação. E eu sempre digo, né, de que tem um museu do movimento estudantil em São Paulo, na sede da Uni, e que colocou que em 64 foram ocupadas 14 universidades, né, e mostra as fotos das ocupações das universidades. E nesse ano, né, no ano passado, na verdade, do golpe, a gente ocupou mais de 98% das universidades do país. Então isso mostra de que o que a gente fez em 64 foi grande e foi um marco histórico, tanto que está lá no Museu da História do Movimento Estudantil, mas o que a gente fez, a nossa geração fez, foi algo muito maior. E a grande resposta disso foi a passeata histórica que a gente construiu da caravana em Brasília contra a PEC 55. E acho que ali também, naquela caravana em Brasília contra a PEC, já colocou o estado de exceção e a repressão que o movimento estudantil ia sofrer nesse período. Porque fomos duramente reprimidos, teve diversos jovens que tiveram que ser encaminhados a hospitais, jovens que foram detidos, e ali já mostrava o estado de exceção. O que uma passeata em Brasília, né, totalmente pacífica, foi reprimida de forma muito cruel pela polícia naquele momento. E também, né, cabe à nossa juventude, eu acho que essa juventude mostra essa resistência e tem esse perfil de lutar pela educação, em defesa da universidade pública de qualidade, mas também é muito por conta do novo perfil da universidade pública. Porque foi também, a Uni, nos seus 13 anos, foi uma entidade que teve muita vitória para apresentar dentro do movimento estudantil e muita mobilização. Então foram alguns anos em que a gente já conseguiu aprovar o Enem, as cotas, o SISU, o ProUni, o FIES, que foram medidas que mudaram o ensino superior brasileiro. E eu acho que o fruto dessa resistência é também essa nova juventude, esse novo perfil dentro da universidade. Porque as pessoas hoje que entram na universidade, que são os primeiros da sua família a entrar no ensino superior, que são pessoas que precisam da assistência estudantil para se formar, elas têm uma gana de transformar a universidade em que elas estudam. Então não é só uma luta, é uma luta não só do individual, mas uma luta em defesa da universidade em que ela conquistou, que esse espaço agora também é um espaço que faz parte das nossas vidas, né? E a gente precisa defender agora não só pela assistência estudantil, para que a gente consiga estudar e se formar, mas também garantir o caráter público da universidade, garantir que a gente vai ter uma universidade onde estudar. Então acho que também essas ocupações, as passeatas em Brasília são todas frutos dessa nova juventude, desse novo perfil dentro da universidade, né? Isso muda a configuração da universidade. E também é a nossa juventude que conquistou muito, né, todas essas vitórias que eu falei, e não conseguiu, que viveu um ciclo virtuoso, e agora tem para si um ciclo de retirada de direitos. Então, pra gente é muito difícil entender que agora, né, a gente lutou tanto para estar na universidade, mas a gente vai se formar e qual vai ser a perspectiva de emprego que a gente vai ter? Né? Qual a perspectiva de se aposentar que a gente vai ter? Então, também é um pouco, né, dessa configuração do país, de que a gente viveu um círculo virtuoso. A nossa geração não pegou o governo da FHC, não conhece o que foi esse governo. Então, também é difícil para a gente aceitar qualquer tipo de coisa que não seja de avanço. A gente avançou e quer continuar avançando. E eu acho que a gente tem dado muito bem o recado nas ruas. Inclusive, no dia 15, que foi uma passeata muito grande, né? Foi no estado do Rio de Janeiro, teve 100 mil pessoas, se eu não me engano. Foi o informe que eu tive. Tinha muito jovem na passeata, muita juventude na passeata contra a reforma da Previdência. E isso mostra, né, de que a gente é uma geração que não aceita e não vai aceitar que sejam retirados de nós os nossos direitos, porque a gente avançou e quer continuar avançando. E também não é uma luta fácil. Né? A gente tem, eu acho que o setor da juventude do movimento estudantil que mais está mobilizado na rua, tem mais se mobilizado, mais feito passeatas, mais feito ocupação, começou nas ocupações secundaristas, né, e veio até as passeatas agora construídas pela juventude. A passeata das mulheres foi assim, muito grande, com muito jovem também, né? Muitas jovens mães nas ruas.
Então é um setor que está muito mobilizado, mas é um setor também que está sendo mais atingido. Porque eu acho que quando a gente fala da reforma da Previdência, eu não consigo achar que a nossa geração não vai ser uma das mais afetadas. Porque quando me dizem que eu só vou poder me aposentar se eu tivesse começado a trabalhar com 15 anos de carteira assinada, sem nenhum tipo de interrupção, eu já tenho um pouco mais de dificuldade de me ver aposentada. Porque hoje eu tenho 26 anos, eu tenho 3 anos de carteira assinada. E não é na minha área, né? Eu faço letras, eu quero ser professora, eu tenho 3 anos de carteira assinada como vendedora de loja. Então, qual é a perspectiva que eu vou ter de me aposentar? Qual a perspectiva daqui, dessa sala, desse auditório que as pessoas têm de conseguir se aposentar com a reforma da Previdência? E por um acaso, né, anteontem, a votação da terceirização. Então, agora as atividades de fim também vão ser terceirizadas. Quer dizer que eu, né, se fosse professora, posso ser uma professora terceirizada, porque agora é permitido, inclusive, que haja esse tipo de contratação em universidade. Então, tudo isso é uma coisa que mexe com o nosso futuro, querem tirar de nós uma perspectiva de futuro. Então, também não é uma luta fácil, e eu acho que a gente está muito mobilizado, mas precisa se mobilizar cada vez mais. Então, eu acho que é muito importante a gente valorizar as entidades estudantis e o movimento organizado, né? Então, é muito importante que a gente se organize dentro dos DCEs, dentro dos centros acadêmicos, dentro da União Nacional dos Estudantes, dentro da UE, dentro do movimento social, porque os ataques, inclusive, vão acontecer ao movimento social. Acho que a prova disso, né, que prova também o estado de exceção, foi a CPI da Uni. Outro momento que teve uma CPI da Uni, gente, foi em 63, que foi um ano antes de incendiar a sede da Uni, exatamente um ano antes de incendiar a ditadura militar por fogo na sede da Uni, abriu uma CPI da Uni. E mais uma vez, né, a atitude do Feliciano em resposta à resistência que a gente estava fazendo contra o golpe, que foi ali, né, um pouco antes que ele abriu a CPI, foi um pouco antes da votação na Câmara dos Deputados, era uma tentativa de frear o movimento estudantil, de frear a Uni. Então abre-se uma CPI da Uni para poder criminalizar o movimento estudantil, a invasão que teve na sede do MST, na Escola de Formação do MST. Isso prova o ataque ao movimento social, o estado de exceção. Não, e tanto que o Feliciano, quando ele falou da CPI da Uni, ele fala que não fala só que a Uni era o começo, né? Que ia abrir CPI contra a Uni, contra o MST, contra a CUT, contra todo o movimento social. Um congresso com tanta repressão quanto esse, assim, a gente não consegue panfletar na porta de universidade. Porque as instâncias, né, as universidades que são privadas, as públicas têm mais facilidade, têm autonomia universitária, têm uma cultura de movimento estudantil, de movimento social. Mas nas universidades privadas, as instituições não deixam a gente panfletar na porta, porque diz que não pode ter nenhum tipo de ação política dentro das universidades. Isso já mostra o quanto vai ser difícil a construção do Congresso da Uni, o quanto vai ser repressor, o quanto vai ser difícil a gente conseguir dialogar e falar com a população, porque hoje os nossos meios de comunicação, eles também têm lado. E o lado deles não é o lado o nosso lado, né, o lado do povo, mas eles têm outros interesses, que são interesses de sustentar ainda esse golpe em curso no nosso país. Então, de consolidar, porque a agenda agora, se a gente prestar atenção, é uma agenda de consolidação do golpe, né? Você teve o golpe e agora você acelera a agenda de retirada de direitos. Então, a gente está perdendo um Estado de Direito. E o único mecanismo que a gente tem para falar com o jovem universitário é a sola do sapato e a nosso gogó, a nossa voz. E hoje as instituições de ensino já não deixam mais a gente conversar com o estudante. Então isso já mostra o quanto, o quanto vai ser repressor e quanto agora vai ser difícil a gente conseguir construir as entidades e construir um movimento social. Eu acho que também tem a questão da direita estar se organizando forte na disputa da sociedade. Então, por exemplo, quem acompanhou as notícias do último CONEG, que foi no final de semana passado, que foi o Encontro Nacional de Entidades Gerais da Uni, teve uma grande pancada do PSDB.
que levou a universidade, levou estudante e fez defesa, gente. Não teve vergonha, fez defesa pela reforma da Previdência, sim, que fez defesa de auditoria no ProUni, no FIES, nas cotas. Não teve vergonha de fazer isso. Então, assim, o movimento da direita está organizado, inclusive, para disputar o movimento social, para disputar a UNE e todo o movimento social. Então, é preciso muita unidade entre nós para que a gente possa vencer esse pensamento conservador. Porque, se a gente observar na política brasileira, quantos hoje são os jovens de esquerda que conseguiram se eleger para ser deputados, serem vereadores no nosso país? Quantos jovens hoje conseguiram se eleger? Jovens de esquerda. Porque também tem jovem que é da velha política, que o pai vai lá, elege, né, que é assim com o Rodrigo Maia, é o Felipe Maia, o Bolsonaro pai, Bolsonaro filho. Todos esses são eleitos a partir dos seus pais, né, que vão lá e usam seus votos para eleger. Mas quantos jovens que estão aqui, gente, que podem ser qualquer um de nós que constrói o movimento estudantil, conseguem se eleger para representar os nossos interesses no meio institucional? São muito poucos, né? Teve um avanço considerável em São Paulo, né, que é importante colocar, mas que tem enfrentamento todo dia, porque o Holliday ataca todo dia na Câmara essas pessoas de esquerda, persegue. Então, assim, a gente também precisa falar sobre o que é esse debate da política no nosso país, porque hoje o que a gente tem é o que a política perdeu, né? O que foi a eleição, nessa última eleição? O que a gente pode fazer de avaliação? Os candidatos mais votados foram candidatos que não defendiam a política, mas eles negavam a política, eles diziam que iam ser grandes gestores, né? Então, qual era a campanha do Crivella aqui no Rio de Janeiro? Era a campanha de que ele ia cuidar das pessoas, né? Ele era uma campanha de gestor. O Dória, em São Paulo, ele ganhou com qual discurso? Era o discurso de que ele era um bom gestor, né? Ele se fantasiou de gari, foi limpar a cidade. Então, assim, ele era um gestor. Mas o da política, né? Então, o que era da política era negação. Era porque a política é ruim, ser da política é ruim, ser a política é corrupção, o público não funciona, então a universidade pública tem muito gasto, não funciona. Eu acho que esse é um debate muito crucial para a nossa geração, para a nossa juventude. Porque a gente precisa entender que todas essas transformações que a gente teve, de acessar a universidade através das cotas do Enem, do SISU, todas essas transformações foram transformações da política. Foram porque existia um projeto na política de transformar a universidade, tornar ela mais popular. E a gente fez parte dessa construção, porque a gente lutou para que fosse aprovado. E a gente é um agente político transformador. Então a gente precisa se mobilizar. Então a gente precisa também estar imbuído da política, entender que a política, ela é parte da organização. A gente precisa se organizar, e só organizado, unido, que a gente consegue transformar a nossa realidade. E dizer que eu assim, né, uma avaliação de que a gente da UNE faz é que a gente precisa escrever um novo projeto político para o país, né? E o novo projeto político precisa ser feito a partir das nossas mãos. Então a gente também precisa dizer o que é que a gente quer de transformação para o nosso país. O que nós, jovens, que entramos na universidade agora, somos novos agentes na universidade, o que a gente quer de transformação para o nosso país. Então a gente precisa também escrever isso com as nossas mãos, porque a reforma universitária, que a UNE defendeu durante muitos anos, ela foi escrita em debates assim, como esse, em que jovens, como nós aqui, fomos lá e escrevemos. Agora, qual é o projeto de país que a nossa geração quer? O que a gente vai defender para o nosso país? Porque é isso que precisa ser escrito, por exemplo, no próximo congresso da UNE. Qual é a plataforma que a UNE quer de transformação do país? E é só com novas eleições. Só com consulta popular, só com voto na urna é que a gente vai conseguir retomar um Estado democrático de direito. Assim, não existe outra maneira que não seja por consulta popular e um projeto que a gente consegue transformar hoje a nossa realidade, o nosso país. Então também, eu acho que precisa ser uma das nossas bandeiras, principais bandeiras, as diretas já. Porque se a gente também não se mobiliza
pedindo eleição, né? Eu não duvido que esse governo golpista não queira nem fazer eleição em 2018, porque o projeto deles é de entregar o nosso país, vender as nossas riquezas, porque foi assim com o pré-sal, né? A gente conquistou o pré-sal para a educação, foi a primeira vez que uma riqueza do nosso país poderia ser destinada ao povo, porque o ouro não foi destinado ao povo, cana-de-açúcar, nada foi destinado ao povo. Agora o pré-sal ele ia ser destinado ao povo, que é essa educação, que é um bem que ninguém pode tirar de nós. Até isso retiraram de nós, né? Querem vender, acabaram com o regime de partilha e fazem todo um projeto de sucateamento e de entrega da Petrobras e do nosso petróleo. Então, ou a gente se mobiliza, a gente diz o que a gente quer, qual é o nosso projeto e pede novas eleições, ou a gente vai acabar sendo engolido por ação da conservadora. E eu acredito que a gente já tem feito isso, tem cumprido o nosso papel de resistência, tem marcado a história, se não tenho nenhuma dúvida de que a gente vai estar marcando os livros de história do nosso país, porque daqui a alguns anos, quando pegarem para olhar a história aqui da história brasileira, vai estar lá a resistência dos estudantes, vai estar lá a resistência da UNE contra o golpe hoje que está acontecendo no nosso país. Mas acho que era esse recado. Obrigada. Muito obrigado, Brisa. Bom, então agora deixar com a palavra o Vitor Guimarães, do MTST. Valeu, Guilherme. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Desanimado? Eu vou me levantar. Imaginei que a Grazi fosse se levantar, porque o pessoal do movimento estudantil está sempre assim, mas tem um negócio. Quem aqui está no primeiro ou segundo semestre do curso, por favor? Ótimo. Vocês vão aprender que gente do movimento estudantil, tipo a Grazi, quando é atividade do movimento estudantil, ela vai falar, vai se levantar, vai fazer assim, tá, vai puxar a palavra de ordem. Quando ela está em evento mais ou menos acadêmico como esse, ela vai ficar sentada e ela vai mostrar que o movimento estudantil sabe pra caramba, que é isso que ela acabou de fazer. Fazer uma análise de conjuntura profunda. Isso porque a gente que é do movimento tem que estar sempre se provando para os outros que a estudante negra que é dirigente do movimento estudantil, ela só vai saber fazer agitação. Não é verdade. Sabe também refletir. É por isso que ela falou daquele jeito. Mas aí, passando essa introduçãozinha barata, eu sou o Vitor, eu sou da Coordenação Nacional do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e sou também da Frente Povo Sem Medo. Essa mesa aqui, Guilherme, é praticamente a mesa da Frente Povo Sem Medo, né? A UNE da Frente Povo Sem Medo, Fevereiro da Povo Sem Medo, o presidente Jorge Damu sempre tem somado e fortalecido na Frente Povo Sem Medo, então aqui está o Povo Sem Medo de lutar. Que ótimo. Pessoal, o Guilherme chamou a gente para falar aqui sobre o que aconteceu, como é que cada um de nós temos lido, que diabo é isso que aconteceu no país, e o que será que a gente tem para propor aí para os próximos meses, para os próximos anos. Explicando o lugar de fala, além de ser da Coordenação Nacional do MTST, eu sou cientista político de formação, então sou colega de alguns de vocês. Todo mundo aí que levanta a mão, quem é da ciência política? Meus pêsames. A gente está enrolado. É difícil, é ruim demais, é difícil arrumar um emprego como cientista político. Se vocês tiverem chance de arranjar uma licenciatura, tentem arranjar a licenciatura. Não. Porque também a gente, como sociólogo, também não vai ter mais lugar para dar aula, se fizeram uma reforma do ensino médio, então também não vai ter lugar para dar aula como sociólogo. Mas dá para levar a vida. A gente trabalha, a gente arranja alguma coisa para fazer. Dá para confiar. Eu estava aqui pensando antes que a gente, há alguns meses atrás, a gente escreveu, tem um livro chamado Por que Gritamos Golpe. Nesse livro chamado Por que Gritamos Golpe, a gente escreveu, eu e o Guilherme Boulos, a visão do MTST de por que aconteceu um golpe. Mas agora a gente tem dito menos por que o golpe aconteceu, mas para que o golpe aconteceu. Isso é importante, estão começando a estudar agora, para a gente analisar a conjuntura. A gente tem que entender que as coisas que acontecem na política, nesse jogo, nesse grande jogo que é a política, elas têm funcionalidade. As coisas acontecem por algum motivo, para chegar em algum objetivo. O golpe no Brasil, ele aconteceu, a gente acha, não apenas para tirar o PT do governo, não apenas para criminalizar os movimentos sociais e nos prender, não apenas para isolar uma figura como o Adila dentro do Congresso. O golpe ele acontece para fazer a desconstrução do Estado brasileiro. Se a gente parar para pensar, e o exemplo que aconteceu essa semana é fundamental para a gente pensar isso, a PL que foi votada agora era de 1998. Na verdade, ela começou a tramitar antes, ela foi
ela tinha chegado no patamar que ela estava agora em 1998. Isso mostra que lá naquele período, há 20 anos atrás, eles estavam tentando, há quase 20 anos atrás, eles estavam tentando acabar com a CLT, já. Naquela época, a correlação de forças, que é uma outra coisa que vocês logo também vão falar bastante em sala, a correlação de forças não permitiu que eles tivessem aprovado aquilo. Mas mostra que já em 1998, apenas 10 anos depois da promulgação da Constituição Cidadã, eles já estavam tentando fazer um retrocesso daquele tamanho. Passado muito tempo, a gente avançou na legislação trabalhista, a gente avançou na garantia de direitos, a gente avançou no ganho real do salário mínimo, mas no início do ano retrasado, não sei se vocês vão lembrar, a Dilma, e ela avançava na terceirização. É verdade, avançava menos do que essa que foi aprovada agora. Avançava no sentido de ir mais à frente, retrocedia menos do que essa daqui retrocede. Mas isso mostra que daqui a alguns anos, e isso é uma aposta, o Guilherme estava sugerindo que a gente fizesse algumas futurologias, daqui a alguns anos, gente como nós, pensadores e pensadoras como nós, vai olhar para o Brasil e vai dizer, de 1988 para frente, a gente teve um ciclo de retirada de direitos, ou seja, a Constituição Cidadã ela foi proclamada, promulgada, e dali os direitos foram sendo retirados paulatinamente, tudo que se previa da Constituição. Teve um momento, de 2003 para frente, que você tem uma redução dessa marcha. Aqui, muitos de vocês dirigem. Muitos de vocês devem dirigir, ou já viram alguém dirigindo. Quando você reduz a marcha, você tende a reduzir a velocidade. Você breca um pouco. Então, o que aconteceu de 2003 para cá, e isso não é pouco, isso não é irrelevante, foi uma redução nesse ciclo de retirada de direitos. Porque a gente tinha governos populares, porque todos esses avanços que a Grazi estava colocando, eles na verdade não são dádivas, eles são conquistas que a gente teve para impedir retrocessos maiores do que estavam acontecendo. A privatização das universidades públicas, o avanço em OS, que na época não chamava OS, a privatização geral dos serviços daqui, a Petrobras, eu não sei quantos anos vocês têm? 20 Menos. A Petrobras era a Operação Lava Jato do FHC. Porque agora, os caras do pré-sal, esqueci o nome do negócio, do diabo da bacia do pré-sal, que estão sendo vendidos para a China, para Singapura, para a França, para outros países, em especial para os Estados Unidos, naquela época eles queriam fazer a mesma coisa. Só que eles estão conseguindo fazer agora. Então, o que esses caras querem fazer é parar com esse hiato. É como se a gente tivesse aqui a Constituição e retirando direitos. Passa um tempo que a gente dá uma estabilizada, garantindo algumas coisas, e agora eles querem voltar a descer de uma vez só. A funcionalidade do golpe é tirar direitos nossos, é reconstruir a República Brasileira. Vocês vão aprender também, ou já devem ter aprendido. Provavelmente aprenderam antes de entrar na universidade. A gente pode reduzir bastante o Estado e as funções do Estado brasileiro em fundo público, mediação da contradição fundamental e monopólio do exercício exclusivo da força. Chama dinheiro para política social, chama leis trabalhistas, chama polícia e exército. No fundo público, eles estão desconstruindo tudo que a gente tinha para fazer e estão desconstruindo para um futuro longo. Chama-se PEC 55. Quando eles controlam os gastos, eles estão desconstruindo a função básica do Estado de garantir fundo público para investimento na própria sociedade. Desenvolvimento, esse tipo de coisa. O segundo pilar da mediação da contradição fundamental desse sistema que a gente vive, que é a contradição capital-trabalho, é para isso que existe legislação trabalhista, é para isso que existem direitos, é para isso que tem que ter lei, porque senão todos nós seremos explorados, porque a função do capitalista é ter mais lucro em cima de nós. A mediação capital-trabalho chama-se legislação trabalhista. Eles mostraram agora que eles conseguem aprovar. Eles têm uma lei trabalhista. O Adi, que é membro da Comissão da Reforma Trabalhista, pode falar um pouco mais para vocês depois disso. Então, estão desconstruindo a função do Estado no que se refere à mediação da contradição fundamental. E por último, e aí para a gente mostrar como tem contradição nesse processo, o avanço do monopólio do exercício legítimo da força, que se torna ilegítimo quando ele é abusivo, com, por exemplo, a invasão das favelas, com a invasão do MST, da Escola Nacional Floresta Fernandes, com a criação dessas ferramentas institucionais de combate a nós. Eu mesmo, no ano passado, numa ocupação no Complexo do Alemão,
levei um tiro, a bala ficou 3 dias dentro da minha perna. Um tiro de bala de borracha que, pela legislação, pelo treinamento, tem que ser atirado por mais de 20 metros de distância. E o policial achou por bem atirar 1,20 m de mim. Então, essas coisas todas demonstram, e é verdade também, o que eu ia colocar das contradições, é verdade que muito do avanço dessa questão da repressão aconteceu ainda no governo anterior. Lei antiterrorismo, a criação a legislação, a flexibilização da legislação sobre a Guarda Nacional, de que um governador pode chamar sozinho a Guarda Nacional, ou um ministro pode chamar sozinho a Guarda Nacional. Então, a funcionalidade do golpe é a desconstrução desse processo inteiro. Além disso, isso é da inteligência total do golpe. Além disso, é desconstruir a economia brasileira e tirar a gente do ponto estratégico que a gente estava ocupando. O Brasil era o 6º país do mundo em economia, 6º ou 7º, alguns diziam que era 5º, que estava arrumando mais para cima. A gente estava perto de entrar na OPEP, na Organização dos Países Exploradores de Petróleo. A gente tinha um negócio chamado BRICS, que com o Banco dos BRICS, com o investimento real do BNDES, investimento real do Banco Central Chinês, a gente ia ser a 2ª organização de financiamento depois do Fundo Monetário Internacional. A gente tinha Rússia, Índia e China tendo arma nuclear, a gente ia ser a 2ª potência nuclear depois da OTAN. A gente, com a produção de petróleo brasileira e a produção de petróleo dos outros BRICS, a gente ia ser o segundo grupo geopolítico internacional a produzir mais petróleo depois da OPEP. Ou seja, nós íamos ser o segundo em tudo. Nós íamos estar bombando. A gente ia estar grande pra caramba. Só que os BRICS são uma organização sul-sul. E aí uma organização sul-sul não pode cumprir esse papel. É por isso que o capitalismo internacional não permite que esse tipo de coisa aconteça. Então, o golpe tem essas 3 funcionalidades, que se misturam mais ou menos entre si. Essa reconstrução da República, que eles estão fazendo, ela caminha a passos largos, e ela faz com que a gente tenha dificuldade de entender exatamente qual é o próximo passo dos caras. O próximo passo dos caras é realmente aprovar a reforma da Previdência na Câmara? O próximo passo dos caras é prender todos os dirigentes da greve geral? Porque é isso. Hoje, vocês devem ter visto, o Pezão, governador aqui do Rio de Janeiro, ele anunciou que vai cortar 30% do salário dos professores da UERJ. Aí ele está dizendo que ele vai cortar 30% do salário dos professores da UERJ porque os professores não estão trabalhando. Agora, como se ele estivesse cortando o ponto de alguém que está em greve. Detalhe, a UERJ não está em greve. O reitor da UERJ conduziu uma reunião do conselho da universidade que diz: essa instituição não tem condições de começar os seus trabalhos por causa da crise imposta pelo governo do Estado. Aí qual que é a brilhante solução do governador do Estado do Rio de Janeiro? Ótimo, se está em crise porque não tem dinheiro, vou fazer o quê? Cortar o salário. É maravilhoso. Não dá para pensar outra coisa. É tipo, estava anteontem, conversando com a defensora pública, coordenadora do Núcleo de Habitação e Terras aqui do Rio de Janeiro. Ela estava apresentando um caso de uma ocupação que está acontecendo, não vou dizer aonde, para manter a segurança das pessoas. 21 famílias morando num prédio. 21 famílias que são trabalhadores ambulantes, informais, camelô. O pessoal dormia no abrigo e comia no restaurante do Garotinho. Aí, no final do ano passado, fechou o restaurante do Garotinho. Continuaram dormindo no abrigo, trabalhando, se virando pra caramba pra tentar comer. Final do ano, fecharam o abrigo. Aí disseram: opa, só tem um abrigo lá em Campo Grande, vocês querem ir? Eles disseram: mas eu trabalho no centro, senhor. Eu trabalho no centro, que aí eu consigo pelo menos ter um pouquinho aqui pra minha vida. É verdade, eu fico no abrigo, mas eu não quero ficar na rua. Eu não tenho dinheiro para pagar um aluguel, eu não tenho condições de conseguir um aluguel social do governo do Estado, que por sinal também está atrasado. Mas aí, fechou o restaurante do Garotinho, fechou o diabo do abrigo, que já é uma merda, mas pelo menos tinha lá um lugar para as pessoas dormirem. Para onde é que elas foram dormir? Na praça. Aí quando elas foram dormir na praça, elas começaram a olhar um prédio na frente. Tanto é que a defensora falou assim: você não acredita, eles ocuparam um prédio que tinha ocupação. Um prédio grande, que o dono tinha dinheiro só para garantir um segurança para ficar na lojinha de baixo. E o segurança ficava na lojinha de baixo. Chegou um belo dia, o pessoal dormindo ali todo dia, aquele veneno, lá embaixo, olhando para aquele negócio e tal. A gente tem um grito lá em São Paulo que fala assim: aqui tem um bando de loucos com moradia, para aqueles que acham que é pouco, não conhecem a noite fria. Dorme na noite. Ah, o Rio de Janeiro faz mau calor pra caralho. Dorme de madrugada na praça, pra ver se não faz frio. Dorme sem coberta, dorme no papelão, com seu filho, vendo o povo chorando, com o velho, doente. Foram lá e invadiram o prédio. Entraram mesmo, disseram: foda-se. Vou entrar nessa desgraça aqui e tal.
é isso, a crise, ela começa a se mostrar nesse tipo de coisa. Nós vamos fazer uma ocupação nova do MTST aqui no Rio de Janeiro, lá em São Gonçalo. Alguém aqui conhece São Gonçalo? Alguém é de São Gonçalo? Cara, São Gonçalo, sério, tem uns lugares que nem o lulismo chegou. Esse negócio todo que eu falei assim de parou um período da retirada de direita é mentira. Lá em São Gonçalo é velho. Tem uns lugares que, pelo amor de Deus, você sai assim, você fala, caralho. O principal fator de mobilização, Odir, da nossa ocupação agora, não é a moradia. Cara, mas vocês não são movimentos sem teto? É, só que a gente diz, quando a gente faz ocupação, tem café da manhã, almoço e janta garantido. O que mais mobiliza as pessoas é saber que vai ter café da manhã, almoço e janta garantido por causa das doações de aliados do movimento. E que por isso vai ter comida lá. Então as pessoas elas vão mais por causa da necessidade concreta, material, imediata delas, que é comer, do que por um sonho mais ou menos distante de conquistar a moradia, dependendo da bolsa que elas tiverem. Quando a gente fala em desconstrução do Estado, aquela baboseira toda que eu estava falando, teórica, que tomara que alguns de vocês, se tiverem se inquietado, depois testem aí a análise de conjuntura para saber se ela está certa. Se ela estiver certa, eu vou escrever sobre isso, para publicar aí, professor. A crise, ela se demonstra nesses fatores mais concretos e materiais. No momento em que a gente consegue passar no SISU, e o tanto de gente que passou no SISU desse ano e não foi para a universidade por causa que sabia que não ia ter bolsa de assistência estudantil e não ia poder comer na universidade. Gente que passou no ProUni e disse, eu não vou, porque eu passei com a bolsa de 100%, mas não é só a mensalidade que eu pago para estudar. É nessa hora que a crise começa a aparecer. A crise ela aparece como uma necessidade material e concreta das pessoas. E essa é uma outra dificuldade que a gente teve. Além desse processo todo que está acontecendo em nível geral no Brasil e no mundo, porque tem uma reorganização das forças do capital internacionalmente, para fazer com que todos os países do Sul sejam jogados nessa condição de falta de direito. Além disso, a gente tem uma dificuldade da própria reação da esquerda. Porque nós passamos muitos anos, e aí eu falo nós mesmo, que é um campo amplo da esquerda que está aqui, que vai do PSOL até o PT, passando por movimentos que sempre tiveram na base do governo, para movimentos que tiveram, em alguns momentos, contrários à base do governo, mas que todos fomos, invariavelmente, contra o golpe, porque a gente sabia que a direita era pior do que qualquer uma das coisas que aconteceram antes. Nesse campo amplo da esquerda, que a gente está aqui, nós nos afastamos das necessidades materiais e objetivas das pessoas. Por quê? Porque a gente acreditou numa esparrela de que o Estado vai resolver os problemas. Então a solução que a gente tinha para apresentar para as pessoas era, você está com fome, você está sem casa, você está sem água, você está ferrado? Vota na gente que a gente vai resolver. Você está com fome, você está sem organização, ou você se organizou na sua associação de moradores, procura a prefeitura, porque a prefeitura vai fazer alguma coisa. Porque tem dinheiro do governo federal, porque está jogando dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Estou dizendo que é ruim? Não. Estou dizendo que é insuficiente. O Márcio Postman, que é economista, já foi presidente do IPEA, Márcio Postman ele disse que no período do lulismo, o Estado ele muda de lugar no imaginário popular brasileiro. Até o lulismo prosperar, o Estado era inimigo, ou seja, as coisas davam 100% errado, porque o governo queria atrapalhar a minha vida. A partir do lulismo estou com fome, estou sem receber dinheiro, tenho deficiente na família e tal, o Estado passa a ser uma solução. PPC, Minha Casa Minha Vida. Eles querem jogar tudo na conta do Estado. Está dando errado por causa do governo, está dando errado por causa da política e tal, e eles querem fazer um outro caminho para eles tirarem o poder da política. Então, a gente tem uma dificuldade de fazer esse tipo de resposta. Nós estamos vivendo, e aí, por exemplo, tomara que não, mas a sorte sua é que o Adir é deputado, tomara que o Guilherme não sofra nenhum tipo de sanção, como está sofrendo o professor Roberto Lerner, reitor do UFRJ, ou os 22 professores do Colégio Pedro II, que fizeram atividades parecidas com essa. E estão sendo hoje processados administrativamente. Por quê? Porque dentro da universidade não poderia acontecer um debate como esse. E ninguém está aqui dizendo, vocês têm que achar que foi golpe mesmo, vocês têm que achar que o Brasil está fudido. A gente não está dizendo isso. A gente está colocando aqui a posição de um movimento. E, por isso que eu falei nisso. A gente explica o nosso lugar de fala. Vocês vieram aqui porque vocês sabem. Tem um menino que é do Sem Teto, que estudou ciência política, ele vai falar um montão de coisa de acordo com a linha desse movimento. Vai falar parecido com aquele menino de São Paulo lá, Guilherme Boulos, que é famoso, vai falar parecido com essas outras pessoas. Então, vai falar parecido com eles e vocês estão vindo aqui para debater. É isso que a universidade tem que fazer. É assim que se constrói conhecimento. Ainda mais nas ciências sociais e na ciência política, que é o que nós fazemos. A gente
estuda as relações de poder da sociedade, as contradições de poder que se dão no espaço da sociedade. Se a gente não tiver esse tipo de embate ou esse tipo de oportunidade dentro da universidade, então a gente não está aqui para fazer nada. Então, tomara que não aconteça nada, Guilherme. Mas se acontecer, a gente está aqui na solidariedade. Eu falei de fome, já falei de um monte de coisa. Eu vou encaminhar para o final dizendo: as nossas mobilizações, elas pecam, por isso que eu falei, a maior parte dos movimentos, a gente fica falando, comumente a gente fala em fazer trabalho de base. Fazer trabalho de base, para nós do MTST, significa pisar no chão onde o nosso povo pisa, ter as mesmas necessidades que o nosso povo tem e se preocupar em resolver essas necessidades o mais rápido possível, de preferência de forma imediata. Isso a gente pode chamar, com uma palavra mais bonita, de materialidade. A nossa luta, a nossa reflexão e as nossas proposições, elas têm que ter materialidade. Não preciso ficar explicando muito, que às vezes a gente não tem, né? A gente não conseguiu isso com a PEC 55, as pessoas não entenderam que ia ferrar com a vida delas. Com a reforma da Previdência tem começado a entender. A reforma da Previdência tem feito algumas pessoas entenderem isso, porque a reforma da Previdência ela tem uma característica que significa efeitos imediatos, materiais, agora. Tanto é que o amigo do Adir, Rodrigo Maia, tá voltando atrás na estratégia do golpe. Por quê? Se tivesse sido aprovada a PEC 55, se tivesse sido aprovada a reforma trabalhista, a reforma da Previdência ela vem como uma condição necessária, sine qua non, para que essas duas reformas elas tenham objetividade e materialidade na vida humana, na vida social brasileira. Por isso eles estão deixando agora a reforma da Previdência para um pouquinho depois, porque a reforma da Previdência ela é uma condição sine qua non para aquelas duas outras serem efetivadas agora, para que o fundo público possa ser rapinado, para que eles possam fazer os investimentos. Porque as mudanças que as outras reformas fazem, elas têm um prazo um pouco mais longo. Então é por isso que eles estão mudando agora. Estão colocando a reforma trabalhista antes da reforma da Previdência. E depois eles falam, ó, já botei os dois, a gente já entuba de uma vez. Ah, foi tudo. A gente não conseguiu materialidade antes. Agora, quando a gente fala, eu quero morrer, eu quero me aposentar antes de morrer, a gente conseguiu materializar o problema. A outra coisa que falta e que precisa para as mobilizações serem grandes e significativas, chama-se objetividade. Ou seja, uma pessoa, como eu falei para vocês, uma pessoa vai acampar com o MTST porque ela quer moradia. Hoje, ela vai acampar porque ela quer moradia e porque ela está com fome. Então ela tem dois objetivos e ela atinge esses objetivos. Um de forma mais rápida e um de forma mais longa a partir da mobilização. Os atos da SEDAI, se vocês forem parar para pensar, eles ficavam cheios nos dias de votação. Por quê? Porque as pessoas pensavam que tem um objetivo direto, que é impedir aquela votação, tensionar o que está acontecendo lá dentro. Tanto é que é muito, muito difícil a gente conseguir que os nossos atos que acontecem no final da tarde sejam tão grandes quanto foi o do dia 15, ou quanto foi o do dia 8. A gente faz muitos atos, e a parte dele dá umas 7, tal, 5 mil pessoas, que a gente divulga 10, 15, mas dá umas 5, 7. O ato agora do dia 15 deu umas 100 mil pessoas, deu 100 mil pessoas porque tinha uma objetividade. É muito material. Eu quero me aposentar antes de morrer. E a gente achava, se nós enchermos a porra do Brasil inteiro, a gente vai conseguir fazer uma diferença. É por isso que agora, quando foi aprovada a terceirização, todas as centrais sindicais, inclusive as que estão apoiando este golpe de agora, viraram e disseram, nós temos que fazer uma greve geral. Por quê? Porque agora os trabalhadores enxergam, é objetivo. O meu objetivo de fazer a greve geral vai impedir com que esses canalhas façam esse tipo de votação. Se não tem objetividade, não tem sucesso as mobilizações. Se a gente chama uma mobilização para... Sabe muito bem, se a gente chamar aqui, gente, vamos fazer uma luta contra o sentimento difuso de conservadorismo que paira na universidade, impedindo que professores como o Guilherme façam esse tipo de debate. Só que a nossa esquerda se acostumou muito a fazer esse tipo de coisa. Vocês sabem muito bem, vocês já viram coisa aí que, pelo amor de Deus, não nem dizer. Então, a gente precisa de materialidade, precisa de objetividade nas nossas lutas. E além disso, a gente precisa de uma outra palavra também que vocês vão ouvir pra caramba, ainda mais gente do movimento social e do movimento estudantil, que é a unidade. Vocês precisam de coisas como isso aqui. Os movimentos têm que se juntar, as vanguardas têm que se reconhecer, para que depois a militância já organizada se reconheça, para que depois gente como vocês, que não necessariamente são militantes, mas que já estão conscientes, comecem a se referenciar em processos de luta que gente como nós está tentando fazer parte.
para que depois a maior parte da população brasileira que não tem acesso à universidade, que não tem acesso ao emprego formal, para que essas pessoas se referenciem no que a gente está falando, ou seja, acreditem que tem objetividade no que a gente está propondo e enxerguem que a gente está preocupado com os problemas materiais que eles vivenciam. É para isso que a unidade é necessária. E a nossa proposta para fazer isso chama-se Frente Povo Sem Medo. A gente acha que a Frente Povo Sem Medo ela pode ser uma ferramenta que ela junta todos nós e diz, as nossas divergências elas ficam ali fora, as nossas contradições, contradição do MTST, o MTST resolve, contradição da CUT, a CUT resolve, contradição do PSOL, o PSOL resolve. Aqui a gente está para construir algo maior. Aqui a gente está para construir uma necessidade que a gente tem, que é de se reconhecer como parecidos e sair junto na rua. O golpe, a pergunta, o que fazer depois do golpe, é uma pergunta difícil porque nós estamos vivendo o golpe. O golpe não acabou. Vai ter eleição em 2018? Não sabemos. O MTST acha que vai. A gente acha que a direita vai vir com força. E que a gente tem que, de algum jeito, se unificar nessa eleição de 2018 para, pelo menos, garantir que algum nome, que acho que a maior parte de vocês sabe quem deve ser, chegue no segundo turno. Pelo menos para isso a gente tem que conseguir. Não adianta a gente querer, com uma eleição, transformar o mundo. Mas por que é tático ganhar a eleição de 2018? Porque a gente tem que impedir esse tipo de corte de direitos que a gente está vivendo. Não vai resolver. Eleição não resolve. Eleição nunca mais vai resolver nada. É importante que a gente saiba. O que vai resolver é a mobilização popular. E aí, por exemplo, as pessoas têm falado, Guilherme, eu tenho tempo ainda? Já acabou? Como é que tá? O Guilherme Boulos, por exemplo, que é da Coordenação Nacional do MTST. Muita gente fala assim, isso eu não falei com ele ainda, se tá filmado aqui, mas, enfim, tomara que não chegue ele, e se chegar ele, não se ofenda, camarada. Muita gente fala assim, o Guilherme Boulos devia ser candidato a presidente, o Guilherme Boulos devia ser candidato a isso, aquilo, outro. A Regina tá me mandando parar. O Guilherme Boulos tinha que ser candidato a isso, aquilo, outro, tal. Eu acho que as lideranças dos movimentos sociais não têm que ser candidatas. Nós passamos 13 anos e a gente se ferrou porque a gente não tinha mobilização social para segurar o que estava acontecendo. Nós não tivemos mobilização social suficiente para segurar, porque a gente pegou a maior parte das nossas lideranças e botou para dentro de gabinete. A gente pegou a maior parte das nossas lideranças e tirou dos processos organizativos dos movimentos. A gente fez com que gente como vocês, que não são filiados a partidos políticos, ou não estão militando em organizações, não quisessem saber do que a gente estava discutindo. Então, a gente precisa que as nossas lideranças estejam fazendo o que elas fazem de melhor, que é organizar a gente e ampliar a nossa luta. Pega os artistas, pega o Wagner Moura, pega o Gregório do Vivier, pega a Camila Pitanga. É gente da hora, gente que um montão de gente gosta muito mais do que de nós. Bota eles para ser candidato, a gente vai ganhar voto pra caramba. Eu aposto que a gente vai conseguir fazer enfrentamento com os Bolsonaro da vida. Porque aí a gente vai ter gente que o povo gosta. E olha para eles e fala assim, pô, vou pelo menos ouvir o que essa pessoa fala. Porque quando a pessoa olha um maluco como eu, menino jovem, barbudo, cabelo bagunçado, uma camiseta vermelha, vai falar, lá vem mais um daqueles chatos do caralho. E é mesmo, eu sou um chato do caralho. Agora, a gente, pelo menos, é chato pra caralho com um pouquinho de gente que acampou junto de nós. A gente consegue, travar a rodovia, vir aqui, apitar pra caramba, quebrar as portas aqui nos ministérios e tal. A gente consegue fazer esse tipo de coisa. É por isso que ouvem a gente, é por isso que o Guilherme chamou a gente. Porque a gente conseguiu botar lá 22 mil pessoas na Avenida Paulista e tal, ficar lá 22 dias e aí depois conseguir fazer com que o governo liberasse Minha Casa Minha Vida. Ou seja, o que a gente tem que fazer a partir de agora? A gente tem que entender direito o que está acontecendo no Brasil e a gente tem que se juntar. Se a gente estiver separado, pouquinho que seja, a gente vai se ferrar. Se a gente estiver junto, a gente tem alguma chance. Mas o mundo não acaba. O mundo não vai acabar se a gente perder em 2018. O mundo não vai acabar se a reforma da Previdência for aprovada. O mundo não vai acabar. Então a gente tem que ficar exercitando a nossa unidade o tempo inteiro. Porque mais cedo ou mais tarde, a gente vai ganhar. O futuro a nós pertence. Obrigado. Muito obrigado, Vitor. Bom, pessoal, então agora eu vou deixar a palavra com o José Luiz Fevereiro, do diretor nacional do PSOL. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero começar dizendo que eu concordo com quase tudo o que o Vitor falou aqui, com exceção da parte em que ele diz que liderança de movimento popular não deve disputar a eleição. Acho que deve, pode e talvez seja necessário. Acho que o Guilherme Boulos, inclusive, deve considerar essa hipótese. Porque ele pode ser um nome capaz de unificar em torno dele uma alternativa de esquerda para disputar, inclusive, a presidência da República. Acho que ele deve considerar essa hipótese.
inclusive pelo simbolismo, porque política se disputa com ideias, projetos e símbolos. E nesse momento, o MTST tem um simbolismo muito importante no Brasil, na luta, na resistência, na luta por transformação, na luta por direitos. Para fazer uma caracterização da situação, nós teríamos que fazer um pouco um balanço do que foi o governo Lula e Dilma. Eu não vou mergulhar muito nisso não, porque o Adi da Musa é do PT vai falar depois de mim e vai bater em mim. E eu não vou poder... Não é por isso, é porque fundamentalmente é o seguinte, é necessário fazer um balanço daquilo que não foi feito. E aquilo que não foi feito foram questões essenciais. O Brasil precisava, em 2002, de 5 grandes reformas. Avançar com a reforma agrária para democratizar a propriedade do campo. Enfrentar o rentismo para que o Brasil deixasse de ser o país recordista de taxa de juros no mundo, como é desde 1994. Fazer uma reforma tributária para que a maior parte dos impostos não fossem impostos indiretos, que incidem sobre o consumo e sobre a produção, e, portanto, penalizam mais os mais pobres, enquanto a renda e a riqueza são pouco tributados. Fazer um enfrentamento aos monopólios privados dos meios de comunicação, e vocês viram ano passado no impeachment o quanto isso foi importante. Não ter feito esse enfrentamento, o preço que se pagou por isso. Fazer uma reforma política que desde lá atrás acabasse com o financiamento empresarial de campanha, que desmoralizou o governo Dilma, desmoralizou o PT e, portanto, desmoralizou a esquerda. Porque mesmo nós, do PSOL, que sempre fizemos oposição ao governo Lula e Dilma, nós somos socialmente identificados pelos mesmos valores pelos quais o PT é socialmente identificado. A defesa da igualdade, a defesa da liberdade, a defesa da solidariedade, a defesa do Estado como garantidor de direitos universais, a defesa do Estado como transferidor de renda de baixo para cima. Por mais que a gente tenha uma avaliação crítica em relação ao PT, o PT é identificado na sociedade pelos mesmos valores que nós. E quando o PT entra em crise, o seu governo entra em crise, esses valores entram em crise junto e nos afetam também. Então, assim, por mais que a gente tivesse um balanço crítico e fizéssemos oposição ao governo Dilma, nós não tivemos dúvida em nos opor frontalmente ao golpe, frontalmente ao impeachment. Por entender duas coisas. A primeira coisa era que a alternativa que se abriria a uma derrubada de Dilma Rousseff não era uma alternativa à esquerda, era uma alternativa à direita, como está sendo. E que essa alternativa à direita iria aproveitar uma janela de oportunidade para fazer a reforma conservadora do Estado, para desconstruir a ideia de um Estado garantidor de direitos universais e transformar esse Estado num Estado de assistência social. A concepção que está por detrás do governo Temer e do golpe é que saúde pública, educação pública, previdência pública é só para quem não tiver condições de resolver esse problema no mercado. Então, a classe média, eles querem empurrar para o ensino privado, para os planos de saúde privados, para a previdência privada. E aqueles que não tiverem condições de pagar por isso, aí vai ter uma previdência pública, uma saúde pública, uma educação pública, que é praticamente uma política assistencial de baixíssima densidade. Esse é o projeto. É um projeto de destruição do pouco que nós tínhamos de Estado do bem-estar social e a sua substituição por um Estado focado apenas em política social para aqueles que o mercado não puder ser solução. Esse é o embate, e esse é o embate. O conjunto de medidas em vigor tem esse objetivo: destruir as conquistas de 1988, as parcas conquistas de 1988. E por que é que isso é possível? Por que é que eles conseguiram? Eles conseguiram, e aí não tem como não fazer um balanço em relação a isso, porque durante os 13 anos de governo Lula e Dilma, nenhum dos enfrentamentos centrais em torno desses 5 pontos que eu listei aqui foi feito. Mas o governo Lula fez coisas boas, fez. Um bom financiamento à pequena e média produção rural, o ProUni, que muitas vezes o pessoal se contrapôs erradamente, bom projeto, Bolsa Família, o programa de cisternas no Nordeste, uma série de iniciativas que eu posso apontar aqui dos governos Lula e Dilma que são positivas. Mas aquilo que era estrutural, aquilo que confrontava interesses de classe, aquilo que chamava o outro lado para a briga e, portanto, politizava a disputa política,
Uma por uma essas reformas não foram feitas. O que é mais grave, não foram sequer tentadas. Não foram sequer tentadas. E com isso, a base social que dava sustentação ao lulismo foi se despolitizando. Em 2014, o Brasil estava entrando numa crise econômica. A ciência econômica, hoje, tem muito claro como é que se enfrentam crises econômicas. O que é uma crise econômica? Uma crise econômica é quando o conjunto de bens e serviços que um país produz não consegue mais ser vendido na sua totalidade. Então, assim, não há mais gente para comprar todas as geladeiras que são feitas, todos os carros que são feitos, e, portanto, a fábrica de geladeiras e a fábrica de carros reduz a produção, coloca trabalhadores em férias, na volta das férias, se continuar assim, começa a demitir. É uma crise porque não há capacidade de consumo para absorver tudo aquilo que é produzido. A economia tem fundamentalmente 5 agentes econômicos: as famílias, as empresas, os municípios, os estados e a União. Quando você tem uma crise, é necessário que algum desses agentes econômicos aumente o seu consumo, passe a gastar mais. Exatamente porque a despesa de um é a receita do outro. Se eu passar a gastar mais no botequim da esquina, na loja de roupa, o botequim da esquina e a loja de roupa vão ter uma receita maior, vão pagar mais imposto. Mas se eu passo a gastar menos, o botequim passa a vender menos, passa a pagar menos imposto, o município arrecada menos, o Estado arrecada menos, isso é uma recessão, isso é uma crise econômica. Quando todos gastam menos, todos ganham menos. O que é que o governo Dilma faz quando traz o Joaquim Levy da equipe econômica do Aécio Neves e o coloca no Ministério da Fazenda? Aplica um programa oposto àquilo que era necessário ser feito para fazer com que aquela crise fosse uma crise pequena e passasse rápido. Um programa brutal de corte de gastos em 2015. Corte do gasto público. Acompanhado de uma retórica, um discurso que recomendava isso para todo mundo. Resultado, um brutal corte de investimentos da União em 2015, acompanhado de redução de gastos de estados e municípios. As empresas também começam a cortar gastos, as famílias começam a cortar gastos, porque começa a ter desemprego e começa a ter o medo do desemprego. E aí uma recessão que poderia ser pequena vira uma recessão bíblica de 8% em 2 anos e meio. Essa crise que nós estamos enfrentando é maior que a crise de 29 no Brasil. É maior na intensidade e é maior na duração do tempo. Bom, mas aí a Dilma é derrubada por quê? Porque ela é derrubada. Não é porque ela perdeu a base parlamentar, porque não distribuiu cargos. Ela foi derrubada porque ela perdeu a base social. E o que garantia a base parlamentar de sustentação ao governo Lula e Dilma era o seu prestígio pessoal, o prestígio do Lula, a base social do PT. Quando essa base social é detonada pela crise econômica, não restou nada. E aí o Congresso mostra a sua verdadeira face. É um Congresso conservador. Eles nunca gostaram do governo Lula ou do governo Dilma. Eles sempre o toleraram, porque tinham peso de massa. Quando perdeu o peso de massa, a base parlamentar deixou de se sentir compelida a dar sustentação a esse governo. O golpe, do ponto de vista institucional, foi possibilitado pela crise, e a crise foi provocada por decisões absolutamente equivocadas do governo Dilma e particularmente da nomeação do Meirelles e do Joaquim Levy como ministro da Fazenda. Por que essa crise atingiu esse tamanho e quando o golpe assume e indica o Meirelles, a política econômica continua no mesmo rumo, portanto aprofundando a crise. Estamos entrando no 3º ano e uma crise que provocou uma recessão de 8%. Quando há uma recessão de 8%, a arrecadação de impostos é maior, ela cai mais do que 8%. Por quê? Porque se você tem uma empresa que fatura 10, paga 3 de salários, 3 de fornecedores e 3 de impostos, e fica com 1.000 de lucro, e no ano seguinte o teu faturamento caiu de 10 para 8 e você não consegue mais pagar tudo, a primeira coisa é que você para de pagar o imposto. Porque se parar de pagar fornecedor, a empresa fecha. Se parar de pagar salário, os trabalhadores vão reclamar no primeiro mês e vão parar e param de trabalhar no segundo. Agora, se parar de pagar imposto, você enfrenta a cobrança administrativa, já ganhou 6 meses, faz um parcelamento, ganha tempo, espera passar a crise,
não conseguiu pagar, vai para a dívida ativa, ganha mais um ano. Então, quando tem uma recessão de 8%, a queda real na arrecadação tributária é 10%, 12%, em alguns casos é mais. Essa crise quebrou empresas, essa crise quebrou famílias, essa crise quebrou o Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Rio Grande do Sul, essa crise quebrou municípios. E essa crise, desse tamanho, ela é propositada. Ela é de propósito, porque se a ciência econômica sabe como lidar com isso, e sabe que em situações de crise é necessário que a União aumente o seu gasto, para que o seu gasto vire renda dos outros e consiga reativar a economia, se não fazem isso, é porque é propositado. Por que é que a União pode fazer isso? Porque a União emite a moeda no qual é denominada a sua dívida, ao contrário de nós. Se eu pudesse emitir moeda, eu também não tinha problema com despesas. Eu não posso fazer isso, a empresa não pode, o município não pode, o Estado não pode, mas a União pode. Porque ela se endivida em reais e ela emite reais. Ela pode sustentar uma situação de déficit por 1, 2, 3, 4, 5 anos. Por que é que não fizeram isso? Porque a crise era necessária. Porque o objetivo do golpe não era trocar a Dilma pelo idiota do Michel Temer. Era aproveitar a oportunidade para fazer a reforma liberal do Estado. E só é possível fazer a reforma liberal do Estado, que é a privatização do que resta de empresas públicas no país, a SEDAI no Rio, a CEMIG em Minas, o Banrisul, a Companhia de Águas e de Luz e de Gás no Rio Grande do Sul. Só é possível com uma crise, porque aí o discurso está pronto. O Estado do Rio não tem dinheiro, está quebrado, precisa de auxílio federal, o governo federal só dá o auxílio se privatizar a SEDAI. E aí você pega um funcionário público, há 2 meses sem receber salário, e chega para ele o seguinte: cara, se não vender a SEDAI, tu não vai receber o salário. Se você não topar aumentar o teu desconto previdenciário de 11 para 14, e durante 3 anos um adicional de mais 8, você não vai receber o salário. Não, na hora que a segunda conta de luz chegar em casa, o cara já está topando. Porque o desespero quebra a resistência. Eles jamais conseguiriam privatizar a SEDAI há 3 anos atrás. Não teriam 3 votos na Assembleia. Mas a crise lhes dá essa oportunidade. Eles jamais conseguiriam fazer essa reforma da Previdência há 3 anos atrás. Mas a crise lhes dá o discurso. O dinheiro acabou. Vocês estão vendo aí, é uma crise. O dinheiro acabou. Se não fizer isso agora, você não vai receber a aposentadoria. Deu o discurso para que eles consigam disputar os seus comuns de uma parcela da sociedade e fazer a contra-reforma do Estado, transformar um Estado que era garantidor de direitos universais num Estado que vai passar a ter apenas política social focada. Nesse sentido, a crise era necessária e ela foi agudizada por Meirelles com esse objetivo, criar uma... A gente aqui não tem terremoto, não tem tsunami, não tem bombardeios da OTAN, então precisava ter uma crise. A crise era a sinistrosa necessária para eles conseguirem ter as condições políticas de fazer a reforma liberal do Estado. Esse é o cenário que nós estamos enfrentando, e é um cenário que nos obriga a ter unidade na ação, e por isso eu não carreguei muito nas tintas no balanço dos últimos 13 anos, porque acho que esse balanço tem um único objetivo: evitar repetir erros. Mas nós temos que construir um programa para o futuro, programa para frente, que nos possibilite construir base social politizada para conseguir retomar a ofensiva. Nós estamos, nesse momento, na defensiva. Este cenário que nós estamos enfrentando é um cenário de redução de danos. Nesse momento, nós temos alguma chance de conseguir que a reforma previdenciária que tramita no Congresso seja uma reforma bem menor do que aquilo que eles querem. E por quê? Porque, como o Vitor falou aqui, é algo que é muito perceptível. As pessoas não sabem direito o que é PEC 55, a PEC dos gastos, uma coisa meio confusa. Mas Previdência todo mundo sabe. 10% do salário do aposentado, mais 10% por cada dependente, tem uma tradução. A viúva vai receber 60%, e não 100%. Tem uma materialidade. As pessoas compreendem isso. Compreendem isso e podem começar a pressionar os seus deputados. Deputados dos municípios, deputados das regiões, querer fiscalizar como é que o cara vota. E só uma coisa que deputado tem medo: é de eleitor
a 1 ano das eleições. 3 anos antes tem medo nenhum, ele aposta que as pessoas esquecem e vai em frente. Mas a eleição é em 2018. Eu também acho que vai ter eleições. Não sei com que regras, não sei de que jeito, não sei que alquimia sairá dos caldeirões do Planalto. Mas vai ter eleição. Vai ter eleição. E os deputados vão ter que disputar a eleição da forma possível. Nesse momento, nós, da esquerda, nós não temos força para derrotá-los. Mas o cenário não é todo ele negativo, porque o outro lado também não tem unidade em torno de uma série de questões. Eu vi, às vezes, muitas análises de que a Operação Lava Jato era uma operação conduzida pelo PSDB para derrubar a Dilma e dar o golpe. Era mais ou menos, né? Porque as coisas não são tão centralizadas assim. É evidente que a Lava Jato foi manipulada para desgastar o PT na frente de todos os outros para produzir as condições que levaram ao golpe. Isso é evidente. O Moro não é neutro, os procuradores não são neutros, eles trabalharam à margem da lei, inclusive, para criar as condições psicológicas na opinião pública para viabilizar o impeachment. Mas a agenda deles não necessariamente é a mesma agenda dos partidos conservadores, não é a mesma agenda do governo Temer, não é a mesma agenda do Cunha, não é a agenda do PSDB. Essa operação carne fraca, por exemplo, é um exemplo disso. O Eduardo Cunha botou Osmar Serralho como ministro da Justiça do Michel Temer. O Eduardo Cunha continua mandando pra cacete. O Renan Calheiros falou isso recentemente com toda a razão. E por que o Cunha botou o Osmar Serralho lá? Para controlar a Polícia Federal. E qual é a primeira iniciativa que a Polícia Federal tem? Lança a Operação Carne Fraca, que atinge o que? O agronegócio do Paraná e de Goiás. Quem comandava as indicações do Ministério da Agricultura no Paraná? Osmar Serralho. O que é isso? É um aviso. Não se mete conosco que a gente ferra. Claramente um aviso. Claramente um aviso. A agenda dos procuradores, muitas vezes eu arrepio da lei, mas a agenda deles não é a agenda do Aécio Neves. Não é a agenda do PSDB ou da sua cúpula. Tem muita contradição entre eles. Tem muita briga e muita disputa de espaço. Muita disputa, claro, você imagina, há 3 anos que juízes, procuradores, Polícia Federal estão empoderados. Ganharam um poder que jamais tiveram. E não vão querer voltar à condição em que eles estavam antes. Aquele papo do Romero Jucá, onde ele aparece na gravação dizendo: precisamos fazer o golpe, né? Porque precisamos fazer um acordo com todo mundo, com o Supremo, com tudo, para delimitar onde está e seguir adiante. Não vai dar, não vai ser possível. Ele não vai conseguir fazer isso. Não vai conseguir fazer isso por quê? Porque isto não é mais controlável. Então, assim, nós precisamos olhar para a Lava Jato e não haver a preto e branco. Não haver a preto e branco. Ela, com certeza, foi manipulada para derrubar o governo do PT. Mas ela hoje é um problema para o governo Temer, também. Ela é um problema para o PSDB, que tem os seus principais nomes. Serra e Aécio hoje viraram mortos-vivos, né? Ninguém consegue imaginar um dos dois disputando eleição presidencial. O Alckmin está bastante avariado, digamos assim, está pelo menos com o ronco no casco. Então, assim, não tem, tem muita imponderabilidade nisso. Tem muita imponderabilidade nisso e não dá para olhar esse jogo como se só tivesse 2 lados. Assim, grosso modo, na grande política, até pode ter 2 lados. Os que ficaram com o golpe e os que foram contra. Mas os que ficaram com o golpe ficaram por razões muito distintas. Para o baixo clero do Congresso foi prometido que a Lava Jato não ia mexer com eles. E vai. E vai. Eles não vão conseguir entregar o que prometeram. Então, eles têm um problema do outro lado, né? E esse problema começa a se manifestar. Por que o Renan, por exemplo, está tão inquieto? Porque o Renan precisa desesperadamente manter o foro privilegiado. Agora, veja uma situação difícil dele. Ele é senador por Alagoas, Nordeste. O filho é governador. Pela lei das inelegibilidades, ele só pode ser candidato ao cargo que já ocupa. Ele não pode se esconder como deputado federal, que ele se elegeria fácil. Ele tem que disputar o Senado, uma eleição majoritária. Está mais queimado que fósforo usado. E vai ter que disputar uma eleição no Nordeste. Ele vai disputar essa eleição contra o Lula? Brigando com o Lula, apoiando. Então, assim, tem contradições entre eles.
2/3 do Congresso está mais preocupado em fugir da polícia do que outra coisa. Então isso é um problema para o outro lado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, às vezes, na esquerda, comete o erro de olhar a política a partir da ideologia, a partir das posições, a partir das ideias. Gente, a maior parte daqueles caras que estão lá não tem ideologia, não tem posições, não tem ideias, tem apenas interesses. Tem apenas interesses. E esses interesses muitas vezes se colocam em conflito uns com os outros. Tem problemas aí. Então, assim, acho que nós temos, em primeiro lugar, fazer essa leitura sobre o que se passa do outro lado, saber explorar. Eu tenho certeza que o Adi tem um diagnóstico sobre a Câmara mais preciso, inclusive, que esse. Mas, assim, explorar essas contradições, travar essa disputa e mobilizar a sociedade, mobilizar a opinião pública, mobilizar para pressionar os deputados, que é a parte mais sensível, particularmente deputado que tem reduto, deputado que tem voto concentrado numa região X, Y, Z, meter o cartaz no poste com a foto do cara dizendo como é que esse cara vai votar contra a sua previdência, esse cara está votando contra o seu emprego, mostrar isso, porque isso é bater onde dói. Bater onde dói é bater na possibilidade de reeleição deles. E assim como o Renan, a maior parte deles tem o mesmo problema. Precisam se reeleger, senão vão parar em Curitiba. E isso eles não querem. Por que isso? Porque a agenda de Curitiba, do juiz Moro, não é a agenda deles. O juiz Moro, se puder prender metade do Congresso, prende. Ele tem uma agenda própria. Uma agenda própria. Esse procurador, Dallagnol, que fez o caso do Lula, fez a declaração mais bizonha que eu já vi em toda a minha vida, que é o seguinte: não, eu não tenho como provar que o sítio é do Lula, eu não posso provar que o apartamento é do Lula, o que prova é que ele está ocultando patrimônio. Bom, então você pode dizer o seguinte, que eu sou dono da Shell e não há nenhuma prova disso que eu estou escondendo. Eu não tenho prova, eu tenho convicções. Amigo, um procurador de justiça ou tem provas ou cala a boca. Ou tem provas ou cala a boca. Então, assim, um cara que pensa desse jeito não tem uma agenda em comum com o Renan Calheiros, com o Jucá, com o Valdir Raup, não tem uma agenda em comum. Esse cara tem um projeto próprio, esse cara está convencido que tem uma tarefa messiânica de passar o Brasil limpo, lá do jeito dele. Ele conseguiu fazer uma outra proeza. Deu uma entrevista, eles mandaram um projeto dos 10 pontos contra a corrupção, dos quais os 4 ou 5 são inaceitáveis porque ferem direitos individuais e tal. O Congresso começou a mexer também com outros objetivos. E o cara dá uma entrevista dizendo o seguinte: se a proposta da Câmara for aprovada, a Lava Jato acabou e eu não vou cuidar mais dela. O cara é funcionário público, ele não é agente público, não pode dizer que ele é procurador do Estado. Ele não pode dizer que desse processo aqui eu não cuido. Tem nome isso aí, não tem? Um funcionário público se recusa a cumprir sua função. Prevaricação. Então, assim, e o cara diz isso. Prevaricação. E assim, a imprensa reproduz a entrevista do cara como se ele tivesse comentado o resultado do jogo de ontem à noite. Não é assim que funciona. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque, assim, esses caras têm uma agenda própria, e essa agenda própria tem uma enorme capacidade de fazer estrago do outro lado. Enorme capacidade. Já fez em relação ao PT quando era o que lhes interessava. Só que a agenda deles não acabou aí. Então, assim, acho que nós temos um cenário ainda muito confuso. Quem disser que sabe o que vai acontecer nos próximos meses está muito mal informado, porque a conjuntura aqui muda a cada 5 dias, né? Tem fatos novos, assim. Eu estou dizendo na média. Deve ter mudado depois que você falou isso. Pois é. Na média, a cada 5 dias, às vezes tem uma calmaria, assim, passa uns 10 dias que não ocorre nada e tal. Disseram que a última calmaria foi por causa do Encontro Nacional de Delegados da Polícia Federal. Pode ser, pode ser. Mas então, assim, o cenário ainda é muito confuso. A gente aqui tem falado muito em unidade, mas eu quero que fique muito claro o seguinte: unidade tem que ser unidade na ação, no enfrentamento ao governo, mas a unidade é com respeito à diversidade. Porque viemos de uma eleição municipal onde os partidos de esquerda tiveram candidaturas distintas em várias cidades, em vários lugares. Isso é legítimo, porque tem um balanços distintos, histórias distintas a apresentar, apareciam de forma diferenciada na fotografia junto ao eleitorado,
Isso é correto. O que é importante, e nós temos uma tradição de eleição de 2 turnos, é que a gente saiba fazer a política correta numa eleição de 2 turnos. Que é, no primeiro turno a gente vota no nosso projeto e no segundo turno a gente veta os candidatos do golpe. Acho que é importante que a gente tenha clareza que unidade não é uniformizar todo mundo com a mesma política, porque isso não é possível. Isso não é possível. Unidade é respeito à diversidade e ação em comum na hora e no momento em que a ação comum é requerida de todos. Olha, pessoal, eu estava pensando aqui com o professor Guilherme, antes de nós começarmos, acerca do tema, né, que termina numa pergunta, após o golpe, o que fazer. Aí eu disse a ele que estava lembrando, por conta dessa pergunta, de um antigo jogador de futebol chamado Darinho, Dadá Maravilha, que quando o repórter pergunta, e aí Dadá, qual é o prognóstico do jogo? Prognóstico eu só faço depois do jogo. Então, não dá... dizer o que fazer seria muita pretensão, né? E muita arrogância da nossa parte. Mas a gente tem alguns caminhos, algumas ideias. Eu acho que, pelo fato de hoje, eu sou advogado, sou ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, aqui do Rio, e eu acho que eu podia, até aproveitando essa minha, que não me traz nenhum prazer, condição de parlamentar no momento, passar para vocês mais ou menos o que a gente viu ali, né? Porque o golpe, ele teve uma participação muito importante, foi dado formalmente lá, né? É claro que a urdidura do golpe, a ideologia do golpe, né, tem até participação estrangeira, norte-americana, etc. Mas a operacionalização do golpe, né, a formalização dele foi lá, na Câmara, né, e no Senado. E eu sou deputado de primeiro mandato, quando eu cheguei lá, né, já vi uma movimentação golpista aberta, já se falava em impeachment abertamente. Aliás, é bom lembrar que a primeira vez que se mencionou a palavra impeachment, defendendo impeachment, foi no dia da apuração da eleição. Aécio Neves, no dia da apuração, já falava em primeiro levantando suspeita sobre a urna eletrônica. Não sei se vocês lembram. Não, isso aí foi fraude, essas urnas foram fraudadas, como sempre, né, a fraude, de acordo com as nossas elites de classe dominante, se deu no Nordeste. Então as urnas do Nordeste foram fraudadas, por isso a Dilma ganhou. E o próprio TSE fez a auditoria lá, enfim. Mas, a partir dali, o governo Dilma não teve mais um segundo e um dia de paz. Porque todos os dias, até a consolidação do golpe, até o desfecho do golpe, essa articulação, né, midiática, parlamentar, com setores do judiciário, setores do empresariado, setores não, praticamente todo o empresariado, as mais diversas igrejas, foi um movimento de guerra. Foi um movimento de guerra contra o governo. Agora é engraçado, Luiz, lá, no dia a dia, no cafezinho lá da Câmara, aquele baixo clero, eles vinham pedir desculpas a gente. Porque olha só, claro que não teve crime de responsabilidade, mas com essa mulher também, pô, acerta tudo, a gente não sabe com quem conversar. Aí conversamos com o ministro tal, que garantiu os cargos tais, não sei aonde. Não era nem a questão da Lava Jato, era a questão do patrimonialismo, aquele baixo clero mesmo, daquele Brasil profundo, né? Aquele Brasil profundíssimo. Era a questão patrimonialista, era a questão de como eles encaram o Estado. Então era assim, com essa mulher não dá para conversar, porque os ministros dela prometem, e ela, a pessoa via, eu estou ali,
Era impressionante. Poucos dias antes da votação na Câmara, era a planilha. Era o cargo de 15º escalão, lá do interior do Rio Grande do Sul, lá do interior do Tocantins, que havia sido prometido e não foi dado. E aquilo foi conformando. Aí vocês podem me perguntar, mas vem cá, se tivesse dado os cargos, haveria golpe? Haveria golpe. Da forma como as coisas caminharam aqui, o golpe, a partir de um determinado momento, ele se tornou inevitável. Porque, ao mesmo tempo que tem essas miudezas ali do baixo clero, há também as grandes questões. E o golpe foi dado por conta dessas grandes questões. Grandes questões que dizem respeito à economia, grandes questões que dizem respeito ao tamanho e às finalidades do Estado, como o Estado deve, a que finalidades o Estado deve atender, né? Então, na verdade, fazendo uma reflexão posterior, essas miudezas do baixo clero serviam como combustível, serviam, né, para animar a turma, servia, né? E o golpe que foi dado aqui, vocês lembram, é o golpe que se dá hoje em dia. Aqueles golpes do passado, golpe constante nas ruas, com as baionetas apontadas, com o exército, com a marinha aeronáutica, esse golpe hoje em dia, não é que ele não será mais dado, mas há formas menos ostensivas de se dar golpe, como o que aconteceu aqui no Brasil, como o que aconteceu em Honduras, como o que aconteceu no Paraguai. Você distorce determinados elementos constitucionais, determinados elementos do ordenamento jurídico, como impeachment. Tem um requisito, tem que ter crime de responsabilidade. Só o que a Dilma não praticou foi crime de responsabilidade. Mas tem que dar uma justificativa jurídica, ao contrário das baionetas. Tanque, baioneta não precisa de justificativa jurídica. Você, formando essa articulação que se formou, o golpe torna-se, de uma certa maneira, até mais simples do que um golpe militar. Primeiro, como sempre, o massacre midiático. Você vai formando na cabeça das pessoas o cenário de que o país está tomado pela corrupção. Então, nesse sentido, Zé, a Lava Jato teve um papel fundamental. A Lava Jato foi um instrumento do golpe. Aliás, eu diria que a Lava Jato é uma instância do estado de exceção aqui no Brasil. Do meu ponto de vista, juiz não tem que ter agenda. Juiz pega o processo e julga. Procurador não tem que ter agenda. Procurador fiscaliza os atos da administração pública e, se houver ilícito, ele toma as providências que devem ser tomadas judicialmente. Juiz com agenda e procurador com agenda, isso é uma anomalia e isto é um sinal de anarquia que está se consolidando aqui no Brasil. A política engolfada pelo sistema de justiça. Hoje a política, ela está sequestrada pelo sistema de justiça. E aí, eu fico muito preocupado quando eu vejo determinados e sinceros companheiros e companheiras de esquerda defendendo Lava Jato. Ah, não, porque você é contra o combate à corrupção? Claro que não, pô. Claro que não. Aliás, se você perguntar a um corrupto se ele é contra o combate à corrupção, ele vai dizer que não. Se você pegar aquele abaixo-assinado, aquela farsa que os procuradores montaram, o abaixo-assinado apoiando as tais 10 medidas contra a corrupção. E vocês sabem que 10 são muito mais do que 10. São 27 proposições de projeto de lei. O 10 aí tem uma remissão bíblica, o negócio de 10 mandamentos. Essa turma é uma turma de fanáticos, fundamentalistas.
que só é possível num país em que a anarquia tomou conta de aparelhos de Estado importantes como tomou conta aqui no Brasil. E aí, como eu estou aqui numa plateia majoritariamente de alunos, estudantes de ciência política, eu tomei conhecimento, estou lendo um livro que eu acho interessante, enfim, professor, que diz respeito a uma tese que a autora Naomi Klein defende de capitalismo de desastre, que foi experimentado primeiramente lá no Chile, de Pinochet, através do economista Milton Friedman, o famoso Chicago Boys. Na época ele era um jovem economista e precursor do neoliberalismo, teórico do neoliberalismo, talvez o mais importante teórico do neoliberalismo no século XX, século XXI. E qual era a teoria? Choque, pavor, desastre. A tese é, as crises, só com as crises as soluções aparecem. Então no Chile era devastar toda a política de construção socialista, políticas sociais, de democratização do Estado, democratização da sociedade, que o presidente Salvador Allende estava conduzindo naquele momento, destrói aquilo e implanta-se um programa, que foi um programa ultra neoliberal que deu certo lá no Chile. Durante muito tempo deu certo. E ela usa o termo desastre também para se referir a desastres naturais. E o maior exemplo que ela dá é do furacão Katrina, lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Que houve a devastação de Nova Orleans. O que eles fizeram? Em poucos dias, todo o dinheiro que era enviado para as vítimas foi usado para a privatização do ensino público de Nova Orleans. Hoje o ensino está todo privatizado, com as consequências que nós sabemos do que significa ensino totalmente privatizado. Foi a partir do desastre Katrina. Finalmente, ela transcreve observações, né, de empresários capitalistas, dizendo, finalmente, aquilo que nós não conseguimos durante anos, esse furacão permitiu que a gente conseguisse, que a gente implementasse. Então, aqui no Brasil, não deixa de ser cabível você dizer que aqui essa estratégia do capitalismo, do desastre, do choque e temor está sendo aplicada. Dá-se o golpe, repressão aberta nas ruas. O que a polícia fez aqui, por exemplo, como está fazendo em todo o Brasil, fez só reprimir manifestantes. Teve gente que já não estava mais se manifestando, ou sequer se manifestou, que estava no bar e entrou no cacete. O bar fechou as portas, eles jogaram bomba de carro lá em Brasília, nas portas do Congresso. Então isso, o estado de exceção, que aqui no Brasil sempre aconteceu, quem mora na favela pode dizer para vocês o que é estado de exceção melhor do que eu. Um jovem, pobre, negro, favelado, discorre muito melhor do que eu sobre o que é estado de exceção, melhor que a Agamben, que é o teórico contemporâneo dessa noção de estado de exceção, em que aos poucos o ordenamento jurídico constitucional paralelamente vão se formando práticas e medidas legislativas de exceção. Aqui no Brasil, por exemplo, as leis ordinárias já estão subordinando a Constituição, quando todos nós aprendemos aqui que a Constituição é a lei maior. Isso nós vemos no Congresso todo dia. Como, paulatinamente, vão se aprovando leis repressivas, leis de piora do direito penal, leis que criam novos tipos penais, leis que massacram
setores sociais aqui, como, por exemplo, a maioridade penal, né? E, aos poucos, o estado de exceção vai se transformando em regra. É o que está acontecendo aqui. Agora, era preciso dar um golpe de Estado para aprovar o que eles estão aprovando. Você não submete uma reforma da Previdência, como eles estão tentando fazer, num processo eleitoral. Você não chega para a classe trabalhadora no processo eleitoral e diz que negociar vai prevalecer sobre o legislado, retirando, acabando com todo o pacto que veio desde Getúlio Vargas para garantir o funcionamento do capitalismo em condições mais aceitáveis. Foi só o que Getúlio Vargas fez. A CLT talvez seja o primeiro instrumento de regulação do capitalismo aqui no Brasil. Nem o capitalismo regulado, essa fase de financiarização exacerbada do capitalismo, nem isso eles aceitam mais. Então, do meu ponto de vista, qualquer luta que nós travemos, a luta contra o golpe, o combate ao machismo, à misoginia, à homofobia, a todas as fobias sociais, essa luta necessariamente há de ser uma luta anticapitalista, porque neoliberalismo e democracia, eu digo sem medo de errar, tornaram-se conceitos incompatíveis. Se existe um, não pode existir o outro. Se existe um, não pode existir o outro. E acho que nós temos, eu não diria tarefas, mas alguns pressupostos para se traçar o caminho do que fazer. E acho que o principal deles é a nossa esquerda amadurecer. A nossa esquerda, estou me referindo a toda a esquerda, não só a esquerda partidária, mas toda a esquerda. Aquilo que nós conhecemos como esquerda aqui no Brasil. Nós temos que encontrar meios e modos de superar determinados sectarismos. De um achar que é a esquerda hegemônica, o outro apontar o dedo e dizer você não é de esquerda. E construirmos uma pauta em comum, que não é só uma pauta eleitoral, não se trata só de primeiro e de segundo turno de eleição. Trata-se de reconstruir o Estado democrático e social, reconstruir a democracia brasileira, sob novas bases. O golpe, do meu ponto de vista, qualquer governo de esquerda, qualquer liderança popular de esquerda que se eleja, tem que estar consciente que a partir daquele momento já se começa a organizar o golpe. E que ele tem que se preparar para enfrentar o golpe. Nós não nos preparamos. Nos preparar de todas as maneiras. Aqui, os nossos governos achavam, numa noção canhestra de republicanismo, que no Estado, no aparelho do Estado, na superestrutura estatal, não se trava luta de classe. Trava-se e renida. E aí começa, nomeações para o Supremo Tribunal Federal. Eu digo a vocês, não se nomeou ninguém que prestasse. Ninguém, nenhum. Nenhum. Essa história de reconduzir Procurador-Geral da República, de nomear com base em listinha de Procurador da República. A prerrogativa de nomear Procurador-Geral da República é do Presidente da República. Eu tive a oportunidade de dizer isso pessoalmente ao Presidente Lula. Presidente, isso não é sindicato. Não é sindicato, pô. Vê se Fernando Henrique Cardoso nomeava. Quem é que Fernando Henrique Cardoso nomeou para a Procuradoria-Geral da República? Um indivíduo apelidado de engavetador-geral da República, chamado Geraldo I. E eu estou defendendo que se nomeie engavetador, não estou defendendo que você tenha consciência de que no aparelho de Estado as funções estratégicas têm que estar ocupadas por gente
afinadas com o seu programa de governo. Pô. Eu vou nomear um procurador-geral da República que seja contrário à reforma agrária, se o meu programa pressupõe reforma agrária, eu vou nomear um homofóbico, eu vou nomear um fundamentalista, e nomeou-se. E nomeou-se. O Supremo nomeou-se. Então, Receita Federal, Banco Central, tudo isso, é por isso que eu digo, uma das tarefas, a esquerda conversa muito pouco. Nós temos que redesenhar o Estado. Aquilo que o Jucá, no seu instinto de sobrevivência, não é nenhuma formulação, é instinto de sobrevivência. Mas eu posso dizer, Zé, vai ter que acontecer. Não é a partir de gente como o Jucá. Vai ter que ser a partir da gente. A gente vai ter que redesenhar o Estado brasileiro. Nós temos que redesenhar todo o processo de remuneração do serviço público. Como é que um garoto ou uma garota de 25, 26 anos passa no concurso público, para o Ministério Público, já entra ganhando mais do que um almirante, mais do que um general que está em final de carreira? Isso é uma distorção absoluta. Isso é uma distorção absoluta. E aí vem que essa turma fascista do Ministério Público, fascista, não se engane, fascista do Ministério Público, começa a gostar de ser procurador da República, começa a gostar de sair metendo ação penal contra todo mundo. Claro. Isso é exercício de poder. Claro. Aplaudidos nas ruas, como heróis, como aqueles que vão limpar o Brasil, né? Moro e seus garotos lá de Curitiba. Onde é que está dito na Constituição que o papel de um juiz é combater a corrupção? O papel do juiz é julgar o processo. O papel do juiz é: qual é o fato? É esse aqui? Qual é o direito? É esse aqui? Isso aqui é crime? Ou absolver ou condenar. O papel de um procurador da República é: tomei conhecimento de um ilícito? É ilícito? Processo. Onde é que está dito que vão limpar a pátria? Que o papel deles é salvar o país da corrupção? E aí eu acho preocupante que determinados companheiros e companheiros da esquerda embarquem nessa canoa, alguns por ingenuidade, outros por oportunismo, elogiando de forma acrítica, que não foi o que o Zé Luiz fez aqui. Eu não estou me referindo a ele, eu quero deixar isso aqui bem claro. Muito importante, tem muita identidade que o Zé Luiz falou. Agora, o que eu vejo, esse moralismo canhestro, que contamina determinadas pessoas de esquerda, que caem nesse discurso fácil de que o Brasil é o país da corrupção, e que a corrupção é a principal mazela brasileira. A principal mazela brasileira é a desigualdade. Nós somos um país capitalista que está rumando para o capitalismo selvagem. Se pobre não tem direito à assistência hospitalar, à saúde, não é por causa da corrupção, é porque não se investe em um hospital público aqui no Brasil. Se pobre passa fome, não é porque dinheiro da corrupção foi desviado, é porque o sistema capitalista funciona assim, sobretudo o capitalismo selvagem. E a corrupção é uma das mazelas do capitalismo selvagem. Quanto mais desestruturada você tem a sociedade, mais corrupta ela é. Corrupção não se combate. Eu não vejo ninguém dessa esfera levantar propostas objetivamente legislativas para combater a corrupção. Corrupção não se combate com o direito penal. O direito penal que já existe, ele dá conta disso. Agora, o que eu acho é que a esquerda tem que conversar mais. Nós temos que, quando falarmos de frentes de esquerda, de frente ampla, nós temos que falar sério e não no plano meramente da retórica. Eu repito, a questão não é só saber quem vamos apoiar no primeiro ou no segundo turno. Nós temos que montar um programa estratégico para o Brasil. Acho que faltou, da parte de alguns companheiros e companheiras no passado, disputar o governo Lula pela esquerda. Acabou se deixando para lá, acabou se resolvendo fundar outro partido. Os governos populares, eles estão sempre em disputa. É claro que nós deveríamos ter feito coisa que nós não fizemos.
não fizemos a reforma política, não fizemos a regulação da mídia. Aliás, Frei Beto tem uma imagem, né, fazendo a crítica, ó, crítica pela esquerda, crítica progressista, não é crítica. Olha, consumismo sem conscientização leva a desastre. O que adianta permitir que os pobres tenham acesso à creche para comprar televisão, se o que ele vai assistir em casa à noite é a Rede Globo pregando o golpe e esculhambando com o governo todo dia? Não se investiu na TV pública, é fato. É fato. Pô, quando eu fui à Argentina uma vez, ainda no governo Kirchner, eu liguei a TV pública lá, era um documentário da TV pública sobre os desaparecimentos lá na Argentina, os voos da morte, que jogavam corpos não, jogavam presos políticos vivos dos aviões lá no Rio, era a TV Brasil. Pô, a TV ela jamais vai passar um negócio desse. Porque nós não entendemos que, se nós quisermos, se a esquerda, lideranças populares querem governar, o voto não dá direito a governar. O voto dá direito a governar, não te dá o poder de governar. Poder é outra coisa. Se você não tiver uma perspectiva de enfrentamento com classes dominantes, com elites que são as mais reacionárias do mundo, que não admitem concessão de direitos de 1 milímetro, a gente ganha a eleição, no dia seguinte já temos que saber que já está sendo urdido o golpe. E se nós não criarmos as condições de organização, condições de conscientização, condições de mobilização, por que na Venezuela até hoje Chávez não caiu e Maduro não caiu? Que é um cerco desgraçado. Mas lá tem organização popular, as Forças Armadas não permitem e a Suprema Corte não permite. Lá ele nomeou corretamente. Eu quero deixar aqui bem claro, não estou dizendo, por exemplo, que tem que se nomear para o Supremo Tribunal Federal gente filiada a partidos de esquerda, gente, não é isso. Só vou usar como exemplo a Suprema Corte Americana. Não há possibilidade na Suprema Corte Americana de um presidente republicano nomear um democrata e vice-versa, um democrata nomear um republicano. E nunca ninguém acusou a Suprema Corte Americana de parcialidade. Eles apenas tinham a clareza do seguinte, pô, eu vou botar o cara lá que é contra o meu programa, que é contra o programa do meu partido. Então, se eu tenho a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de nomear a maioria. Quantos? A maioria. Porra, a maioria. E aí o pessoal ficou, olha, quem nomeou aí foram vocês. E o Supremo teve uma participação decisiva no golpe de 2016. Como o Rodrigo Janot teve, como o Sérgio Moro teve e como... E mais, qual é a diferença que a Lava Jato ela corre em Curitiba e corre no Supremo, com o pessoal de foro privilegiado? Quem são os de foro privilegiado? AS, quem mais? Alckmin, que é SPJ, Serra, essa turma do PMDB. Rapaz, até o Supremo, que vai chegar um momento, acho que Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, etc., vamos dar um chega para lá nessa turma de Curitiba. Curitiba, o papel de vocês é acabar com Lula e o PT. Atenha-se a isso. Não se meta onde não foi chamado. Gilmar Mendes está dizendo isso com todas as letras. E o que vai ficar no Supremo, isso vai ser julgado, sabe-se Deus lá quando. Se é que não vai prescrever. Que é sempre aquela história, o Supremo não tem estrutura para... Isso depende. Se é para julgar mensalão, vai lá a Globo, diz lá para o Aires Brito, olha, marca o julgamento ainda para a eleição municipal de 2012. E assim foi feito. Então, eu não estou dizendo, eu concordo com o Zé Luiz, que eu nem sei exatamente qual é a agenda
de um fanático como o Moro e seus procuradores. Eu nem quero saber. Até porque, repito, não deviam ter agenda. Agora, e não estou dizendo que eles queiram colocar o PSDB no poder, não. Agora, o dado objetivo é que eles agem fora da lei. O dado objetivo é que eles pautam a política. O dado objetivo é que eles são seletivos. Esse é o dado objetivo. E só em relação ainda a essa Lava Jato, eles não cometeram um erro, entre aspas, que a Operação Mão Limpa na Itália cometeu. A Mão Limpa investiu contra todo o sistema político italiano. Ela não teve aliados no sistema político italiano. E aí, quando acabou a operação, o sistema político deu troco. Aprovaram as leis de abuso de autoridade, pelas quais diversos daqueles procuradores e juízes foram processados, que cometeram abuso de autoridade. Por que o Sérgio Moro foi pessoalmente ao Congresso Nacional exigir que não se votasse a lei de abuso de autoridade? Ele conhece. A única coisa que Sérgio Moro conhece na vida é a Operação Mão Limpa na Itália. Ele sabe tanto de direito quanto vocês que não estudam direito. Ele sabe tanto de direito quanto eu sei de física nuclear. Então, e aqui não, aqui ele foi seletivo. A tese da Lava Jato é corrupção, só quem pode ter praticado foi o PT, porque o PT era governo. O PT era governo. O PSDB não nomeou ninguém para a diretoria da Petrobras. Quem nomeava era o PT e o PMDB. Assim funciona em Curitiba. Com as delações, começou. A Aécio já deve ter sido citado mais do que Calbi Peixoto cantava Conceição. Enfim, mas só que a Aécio é foro privilegiado. E conta muito com uma certa simpatia do procurador Rodrigo Janot, que demorou a beça a abrir qualquer tipo de investigação contra Aécio Moro. Então, pessoal, o que eu acho, para terminar, já falei demais, é dizer o que fazer é impossível. Agora, alguns parâmetros a gente tem que ter. Eu acho que o primeiro deles é a esquerda, os movimentos sociais, nós temos que sentar e conversar. E, na medida do possível, elaborar um programa para o Brasil. E, repito, não é programa meramente eleitoral, não. É programa de enfrentamento com as classes dominantes brasileiras e um programa que tenha como norte a luta anticapitalista. Porque achar que nós vamos, mais uma vez, ter um cenário de todos ganham, ter um cenário em que podemos fazer inclusão social, porque até aí a direita não se incomoda, isso não é verdade. Para a direita não tem mais essa história de CLT, para a direita não tem mais essa história de capitalismo produtivo, de capitalismo regulatório, agora é capitalismo financeiro, é neoliberalismo, é repressão, é pau no lombo. Este é o programa da direita, e é isso que eles estão fazendo. E esse, como é um governo que só vai durar até 2018, se é que vai durar, se Temer não cair antes, caiu como uma luva, porque Temer não está preocupado com a eleição, pô. Ele não pode andar, não pode nem botar a cabeça na janela e acenar para as pessoas e dar bom dia. Né? Ele não está preocupado com isso. Então essa é a turma que caiu no colo para implementar esses programas e essas medidas de desmanche neoliberal de direitos que eles estão implementando aqui no Brasil. Né? E não vai adiantar, ainda que Lula consiga se livrar da Lava Jato, concorra e ganhe, se for para repetir de novo noções de governabilidade com o Congresso Nacional, concessões aqui, concessões ali, se for para ser isso de novo, sei lá, eu vou fazer política lá no Afeganistão, talvez seja mais divertido. Eu quero assistir sobre o pessoal.